Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a Beth e eu vou fazer a palestra com a Beth hoje. Existem bruxas o tema de hoje? Olha, bom, antes de a gente iniciar o tema, eu gostaria de, como eu estou fazendo sempre o anúncio das palestras, né, dos trabalhos que eu convido vocês, né? Deixa eu ver aqui. Dia 23/6, a Patrícia, minha irmã, ela vai fazer a palestra para a gente do desenvolvimento da inteligência emocional e espiritual. No dia 4 de julho, vai ser minha mãe, tema livre, e dia 2 de agosto, aniversário da casa, né? Vai ser o Nestor, que vai fazer a palestra, e a nossa amiga Bia, que vai tocar e cantar para a gente, e todos os trabalhos às 20 horas. Convido a todos para esses trabalhos. Patrícia, dia 23/6, minha mãe, dia 4/7, e o aniversário da casa, 2 de agosto. Tudo 8 da noite. 20 horas, tanto faz. Bom, meus amigos, vamos iniciar com uma prece, né? Vamos lá. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus, estamos iniciados com a palestra. A Fátima é a minha mãe que vai fazer a palestra, querida, né? Eu não citei, mas estou citando agora, para vocês saberem. Bom, se existem bruxas, vamos lá. Bom, gente, as bruxas existem, sim, e tem lá, até dizendo no Livro dos Espíritos, a Beth vai falar a questão que cita as bruxas logo depois de eu falar um pouquinho, né? Bom, eu vou me basear que a gente vê as bruxas nos contos de fada, a bruxa lá do João e Maria era uma bruxa muito má, né? Ela, ela pegou, né, o João e Maria porque eles foram largados na floresta, né? Eles famintos, né? Devorando a casa da bruxa, né? E ela queria devorar os dois, né? Essa era uma bruxa má, né? A outra bruxa que a gente pode citar é a bruxa do Castelo rá mas essa bruxa era boazinha, a dona Morgana, a Morgana, né? Ela fazia feitiço, né? Fazia, mas ela fazia para o bem, né? Então a gente tem uma bruxa boa. Ah, mas tem aquela bruxa da Rapunzel lá, que ela tinha a mãe da Rapunzel, que a Rapunzel não era nascida, ela tinha desejo de rabanete. O marido dela foi lá roubar rabanete na casa da bruxa. E um certo dia pegou a bruxa, né? A bruxa pegou o marido o marido dela, né? E paralisou ele com feitiço e falou que ia criar ela, né? Criar a menina que a mulher dele estava esperando. Essas bruxas aqui que eu citei são más, né? Mas outras mais bruxas que a gente pode citar, né? A bruxa do Chapolin Colorado lá, a bruxa Baratuxa, assim, que era uma bruxa muito má também, né? Por que será, meus amigos, que os programas tanto infantis como os programas que são seriados colocam as bruxas como más?
Porque as bruxas, elas são espíritos evoluídos, né? São espíritos evoluídos. Ah, geralmente, até mesmo nos desenhos colocam as bruxas como más. Mas, na verdade, a gente tem que ver que elas fazem, que elas trabalham para o bem. Muitas são boas, muitas trabalham para o bem, fazendo feitiços para a cura, né, com as ervas delas, misturando as ervas, fazendo medicamentos. Tudo isso é muito positivo. Então, se a gente for ver a bruxa, mas as pessoas criavam como a bruxa uma mulher feia, uma mulher de idade. Até eu esqueci de citar a bruxa dos Sete Anões, né? Que era uma mulher feia, né? Que era bonita, só que ela fazia feitiço para se transformar em feia, né? Que ela queria ser mais bonita do que a Branca de Neve. Então, a gente vê que eles colocam as bruxas como espíritos ruins. E não é assim. A gente julga outra pessoa, né, por ela ser diferente, por ela ser de um jeito, de uma religião, de uma seita, por ela ser bruxa, por ela ser. Mas, na verdade, as bruxas não são más, não são todas. Tem bruxa ruim, tem bruxa boa. Porque é igual o ser humano. Tem ser humano muito bom aqui na Terra, que pratica o bem, tem ser humano que faz o mal, que pratica o mal. Né? A gente julga muito as pessoas pelas aparências. A gente julga muito a questão. Então, a gente tem que olhar, conhecer bem as pessoas, conhecer antes da gente sair julgando, dizendo: essa pessoa é desse jeito, a bruxa é desse jeito, pinta como má, mas não é. Elas são espíritos evoluídos, que se evoluíram bastante, são espíritos que vieram para fortalecer. Eu, por ser espírita, fui perseguido, né, por outras pessoas, né? Eu fui perseguido muito por dizer que eu sou espírita. Então, porque o espírita é macumbeiro, eles pensam, porque o espírita ele faz pacto com o demônio, ele faz isso, ele faz aquilo, e você é julgado por uma coisa que não tem nada a ver. Então, a gente precisa conhecer, a gente precisa conhecer bem a pessoa, porque não é a religião que é ruim, é a pessoa que torna a religião de uma forma ruim. Ela pratica errado o ensinamento. Então, se você é uma pessoa que foi ensinado bem na sua infância, você foi bem educado, você vai ser uma pessoa boa, você vai praticar coisas boas. Agora, tem pessoas que não foram bem criadas, não foram bem educadas e se tornam pessoas boas. Né? Tem tudo, exceções nas coisas. Igual uma bruxa que era do. Também tem o desenho ali, do Rei Babar. Tinha uma bruxa, né? Mas aquela bruxa é boa. Mas eu convido vocês para assistir esse desenho, né? Então eu falo para vocês, eu estou me baseando nas bruxas dos seriados, dos desenhos, enfim, e a gente observa que é muita gente falando, porque nos séculos passados as bruxas eram demônios, elas eram perseguidas pelas outras seitas, né? Porque queriam queimar as bruxas, mas elas tinham mediunidade. Lembra Joana d'Arc? Foi considerada uma bruxa pela igreja, né? E, na verdade, ela não era bruxa, ela era médium para ajudar essa humanidade que sofria. E ela, infelizmente, né, foi queimada viva, né?
Então eu encerro aqui a minha participação, né, e a Beth vai falar melhor, para completar o que eu falei. Obrigado, Beth, por gentileza com você. Bem lembrado, né, Rodrigo? A Joana d'Arc, né? Foi considerada uma feiticeira, isso, né? Uns séculos atrás. Então, como o Rodrigo falou, né? Quando a gente pensa em bruxa, que imagem que vem na nossa mente, né? Então, a maioria de nós tem essa ideia que são mulheres malvadas, como, né, bem mencionou o Rodrigo, mulheres feias, assustadoras, tem um nariz grande com uma ruga, né? Uma verruga, roupas surradas, aquele chapéu pontudo, né? Um gato preto está sempre acompanhando a bruxa, e elas estão lá mexendo no caldeirão fumegante. Bom, as bruxas que existiram no mundo real, porque bruxas existiram, mas vamos ver de que forma, né? Em qual sentido. As bruxas que existiram no mundo real eram diferentes dessas bruxas que estamos imaginando hoje. Isso foi uma construção, uma criação que foi acontecendo ao longo dos séculos, né? Quem eram as bruxas? Bruxa, em primeiro lugar, significava na língua sânscrito, significa na língua sânscrito, mulher sábia. Então, elas eram mulheres muito importantes nas comunidades camponesas da Europa da Idade Média. Geralmente eram as mulheres mais velhas, porque já tinham muitos anos de experiência na arte de curar, elas utilizavam ervas medicinais, eram as parteiras, tinham essa mediunidade de cura, né? Eram chamadas curandeiras, e muitas tinham também outros dons mediúnicos, premonições, adivinhações, previsões. E nessa época, elas não eram vistas como mulheres más, perversas. Pelo contrário, elas eram consideradas mulheres sábias. Então, elas eram as médicas, as conselheiras, as guardiãs da vida e da morte. O grande estudioso da mitologia e da teologia, Joseph Campbell, ele escreve que desde as épocas mais remotas da nossa história, a mulher sempre foi vista como uma força mágica e misteriosa da natureza, e esse poder feminino preocupou os homens. Os homens quiseram controlar essas mulheres, quiseram usar o poder, esses poderes dessas mulheres para os seus próprios fins. Tanto que, né, os homens tinham medo dessas mulheres sábias, e na Grécia Antiga, o Homero, grande poeta, que viveu no século 10 e 9 antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, escreveu o épico Odisseia, e aí ele inventa uma personagem chamada Circe, que é uma feiticeira má, que transforma os homens em porcos. Então, o Joseph Campbell diz que, na verdade, isso é o medo do homem em relação ao poder feminino. No século XIV, no século XV, a Igreja Católica começou a perseguir todas as pessoas que contrariassem os seus dogmas, e também essas mulheres sábias, por conta da mediunidade. Elas se tornaram o principal alvo da perseguição, da Inquisição da Igreja Católica, né? Então, já havia, né, ao longo de séculos, essas tensões entre homens e mulheres, né? Homens que temiam o poder dessas mulheres, a experiência dessas mulheres, a mediunidade dessas mulheres. E aí, no século XIV e XV, acresce o medo da igreja em relação ao poder da mulher, né?
e dizendo que essa mediunidade era pacto com o demônio, e então começou a terrível caça às bruxas, né? Esse acontecimento assim tão odioso que, né, perpassou toda a Idade Média. Essa mediunidade de cura das feiticeiras, dessas mulheres sábias, é que incomodava muito o clero da Igreja Católica. E essa perseguição do Tribunal da Inquisição foi metódica, foi planejada e foi violenta. As que escapavam da fogueira eram banidas, né, dos seus territórios, algumas até mandadas para o degredo na África. Em 1486, a Igreja publicou o famoso Manual de Inquisição da Igreja Católica, endossado pelo Papa, chamado O Martelo das Feiticeiras, em latim, Maleus Maleficarum. Então, o que né, escrevia esse martelo, o martelo das feiticeiras? Que as mulheres sábias, ou seja, as bruxas, elas deixavam de ser membros fundamentais da sociedade para serem entendidas como agentes de Satã na Terra. E a feitiçaria, então, seria entendida pela Igreja Católica como um pacto direto com o demônio. Então, essa imagem, né, das feiticeiras, né, de autonomia, de poder para influir na vida coletiva, né, da sua comunidade, se transformou. Então, até o século XIV, as mulheres curandeiras, as mulheres que tinham essa experiência da fitoterapia, que tinham essa mediunidade curativa, premonitória, até então consideradas sábias, a partir da Inquisição da Igreja Católica, começaram a ser consideradas agentes do diabo. Essa imagem se transformou de mulher sábia para agentes do diabo, e a feitiçaria, quer dizer, a cura, né, pela mediunidade, pelas ervas ou as premonições, foram consideradas magia negra, que tinha o intuito de adorar Satanás. Tudo isso, né, defendido pela Igreja Católica. E apesar de que a Inquisição da Igreja Católica terminou, né, no final do século XVIII, olha quanto tempo demorou, né? Do século XIV ao século XVIII, quantos séculos aí de tortura, de perseguição, de matança. Mas, apesar do fim da Inquisição da Igreja Católica, essa imagem de bruxa como mulher má e não como mulher sábia permaneceu. E também, né, ao longo dos últimos décadas, foram surgindo algumas representações alternativas, sabe, inventadas para as bruxas. Então, no cinema, na televisão, as bruxas, né, são feias, velhas, más, né, como a madraça da Branca de Neve, como a bruxa amada Oeste, do Mágico de Oz, como a bruxa Úrsula e a bruxa Malévola da Disney. Então, o cinema e a TV, assim, exploraram muito essa ideia de bruxa má, bruxa feia, mas também surgiram algumas bruxas hipersensualizadas. Por exemplo, a bruxa Elvira, que é a rainha das trevas, né? Por conta, né, desse vício de libertinagem na área do sexo. E tudo isso, né, infelizmente, permanece essa ideia errônea de que as bruxas seriam pessoas
perversas, né? Na revista Ciência Hoje, o número de abril de 2020, o Lucas Miranda, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora, e Valdir Ambruise, que é professor da Casa de Redação, escrevem que a imagem que temos das bruxas foi uma construção. Essa construção que aconteceu ao longo dos séculos, a partir do século XIV, da Inquisição da Igreja Católica, com o objetivo de subjugar, de dominar o feminino, de manter a supremacia do masculino. A gente vê, né, que desde a Odisseia, de Homero, no século 10 a.C., 9 a.C., já se tinha, né, essa imagem negativa da bruxa, mas não era tão forte como quando aconteceu a partir do século XIV. E esses autores escrevem que essa ideia negativa, né, das bruxas são resquícios de uma criminalização institucionalizada da mulher livre, da mulher sábia e dona do próprio caminho. E Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo, escreve, é o próprio Kardec que escreve esse livro, né? Em todas as épocas houve médiuns não compreendidos, como, né, o Rodrigo bem falou, né? Então, esses médiuns não compreendidos foram qualificados de bruxos ou feiticeiros e acusados de ter pacto com Satanás. E isso, né, está muito forte lá no livro O Martelo das Bruxas, que é um livro da Igreja Católica, do século XV. E ainda, e continua escrevendo Kardec, ainda hoje, muitos acreditam em magias, em bruxarias, em feitiçaria, como manifestações sobrenaturais. Muita gente acha que, né, existe esse pacto com o demônio, que existe esse poder, né, de transgredir as leis de Deus. Mas continua escrevendo Kardec. Longe de ressuscitar a bruxaria, o espiritismo a destruiu para sempre. Quer dizer, destruiu essa bruxaria assim entendida como algo que está fora das leis de Deus, né? Como um milagre que também estaria fora das leis de Deus. Então, o espiritismo despoja, né, a bruxaria de seu pretenso poder sobrenatural. Não é algo que está além das leis de Deus, né? Então, livra, né, a bruxaria de seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas, despachos, amuletos e talismãs, como se essas coisas fossem brigadas, fossem poderosas e pudessem nos destruir. E aí o Kardec fala, né, esses estudos do espiritismo reduzem às suas devidas proporções os fenômenos possíveis e que, em verdade, não ultrapassam o âmbito das leis naturais. Porque, assim, o Espiritismo explica que nada está fora das leis de Deus. Nem o milagre como algo que derroga as leis divinas, nem a bruxaria que também derroga as leis divinas, que vai contra as leis divinas. Mas o que acontece é que muita coisa nós não conhecemos, né? E aí a gente acha que é milagre, que é feitiço. No entanto, um dia nós conheceremos o mecanismo de ação desses fenômenos, que não são sobrenaturais, apenas que são desconhecidos por nós. A nossa mente é muito, muito poderosa, né? A nossa mente tem, assim, transforma o fluido cósmico, as energias ao nosso redor. A nossa mente forma
imagens, ideias, pensamento, tanto para o bem como para o mal. Essas imagens ficam aqui, né, na nossa aura, e as pessoas que sintonizam com esses pensamentos, bons ou ruins, também são afetadas. Então, muitas vezes a gente pensa assim: ah, olha, tudo isso é mal olhado, é inveja, tudo foi, sabe, tudo isso me derrubou, eu perdi emprego por causa do mal olhado, por causa da inveja do outro. Mas o que acontece é que a gente deu sintonia a essas energias negativas. Aí está a enorme importância de orar e vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, para que possamos entrar em sintonia com os bons espíritos e receber-lhes a proteção. Então, existem bruxas? Bruxas existem? Bruxa significa mulher sábia, no seu original, lá no sânscrito da antiguidade. E existiam essas mulheres sábias, essas curandeiras, essas mulheres com a sua experiência com as ervas medicinais, com esses dons mediúnicos, elas eram poderosas, elas eram respeitadas dentro do seu grupo, da sua comunidade, da sua aldeia, elas eram valorizadas, apesar de que, né, os homens sempre tiveram, frequência espiritual é tudo, os homens sempre tiveram medo desse poder feminino, como escreveu Joseph Campbell, um grande, né, estudioso de mitologia, talvez o maior. Mas, ao longo dos séculos, essa ideia, por conta do temor do poder feminino, por conta desse preconceito da Igreja Católica em relação à mediunidade fora dos seus muros, porque, né, as pessoas que tinham mediunidade e faziam parte do clero eram consideradas santas. Se não fossem do clero, eram consideradas pessoas que faziam um pacto com o demônio. Então, ao longo dos séculos, essa ideia de mulher sábia foi se transformando para uma mulher feia e perversa. E hoje, né, o cinema, a televisão explora muito essa construção que se formou no inconsciente coletivo ao longo desses séculos. E Kardec explica, não existe essa bruxaria no sentido assim, alguém ter um poder tão grande a ponto de modificar as leis de Deus. O que acontece é que existem aí no universo energias boas e energias más, que é a emanação mental, tanto de encarnados ou de desencarnados, e seremos afetados por essas energias boas ou más, de acordo também com o teor do nosso pensamento. Se lhe dermos guarida, se entrarmos em sintonia com eles ou não. Aí a importância de orar, vigiar e estudar, né, as leis de Deus para entender tudo isso. Então, amigos queridos, façamos uma vibração muito amorosa, muito obrigada a todo o nosso planeta, a todas as mulheres sábias que existiram em todas as épocas da humanidade, aquelas que estão no plano espiritual, aquelas que têm mediunidade hoje em dia, e vibremos também a todas as pessoas que ainda estão nessa ignorância de terem todo esse preconceito, como o Rodrigo mencionou, né? Esse preconceito contra aquilo que desconhecem, o preconceito contra a pessoa que é diferente de si. Vibremos para que eles também um dia despertem para o valor da igualdade, da solidariedade, da empatia, da alteridade. Vibremos por todos nós que aqui estamos, pelos trabalhadores do SEAC, pelo mentor do SEAC, pelos nossos mentores. Vibremos
pelos nossos familiares. E, para finalizar, uma prece, muito obrigada, Wilson. Uma prece que foi escrita por Emmanuel, está no livro Material de Construção, psicografado pelo Chico Xavier. Prece por visão, para que a gente enxergue o bem, né, das outras pessoas, para que a gente quebre esse nosso preconceito. Senhor, ensina-me a ver as minhas próprias faltas, auxiliando-me a corrigi-las, para que eu faça o melhor de mim, segundo os teus desígnios. Entretanto, Senhor, apaga-me a vocação de descobrir as faltas alheias, a fim de que a tua paz me fortaleça o coração. Amigos queridos, agradeço muitíssimo, agradeço, Rodrigo, por essa parceria. Que Jesus nos abençoe a todos. A casa agradece a Beth por nos ajudar nessa palestra. Muito obrigado, Beth. Em nome da diretoria do SEAC ajudando a caminhada, gratidão e um beijo no coração de vocês que são inscritos no canal do SEAC e muito obrigado. E divulguem, divulguem SEAC ajudando a caminhada para a gente espalhar a mensagem do Cristo para mais pessoas. E é isso aí. Brigadão, gente, e bom final de semana para vocês todos. Gratidão. E vamos encerrando agora.